Hoje, segunda, 28 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, com análise de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A vantagem continua a mesma para o Palmeiras, porém com uma rodada a menos. Botafogo se saiu bem em relação a esta rodada, venceu mais uma em casa, foi o único carioca a conseguir um êxito no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, com a ajuda da arbitragem, novamente, né? O Palmeiras teve a ajuda da arbitragem há 2 rodadas contra o Cruzeiro, quando uma falta, e não foi falta, foi marcado, e o gol sai aos 50 e poucos minutos do segundo tempo. E ontem, um gol bem polêmico, anulado do Vasco da Gama, ainda no primeiro tempo. Mas o Botafogo fez a sua parte e no final de semana que vem terá um clássico no estádio Newton Santos. Terão 3 partidas consecutivas pesadas para o Botafogo: Flamengo, Atlético e Corinthians. 9 pontos em disputa e o Botafogo tem que se sair bem para a gente continuar olhando para baixo e vendo assim bem longe os adversários. Vamos ver como foi essa rodada e vamos analisar a classificação e também vamos pensar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, mas antes deixe seu like, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Rumo a 210 mil inscritos. Conto com vocês, hein? E vamos aos resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 21ª. Flamengo 0, Internacional 0. Nosso adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro vive um momento de turbulência. No último sábado, empatou contra a equipe reserva do Internacional em um jogo que não criou muito. Foi um Flamengo que perde 2 jogadores importantes, um deles o Arrascaeta e também o Luiz Araújo, né? Esse jogador que vinha sendo um dos destaques da equipe da Gávea. E daqui a pouco vocês vão poder ver, já dando spoiler, todo mundo já sabe disso também, não spoiler nenhum, será nosso adversário no próximo sábado. Mesmo com essa fase horrorosa do Flamengo, eles têm conquistado pontos através do talento individual. Mas taticamente hoje o Botafogo é muito superior ao Flamengo, mas é clássico. E vamos respeitar, como eu prego aqui em todos os jogos, vamos respeitar nossos adversários. Corinthians, que jogou como equipe alternativa, achou um gol no final do jogo e empatou com o Goiás. Red Bull Bragantino ontem venceu a equipe do Cuiabá, que parece que entrou no viés de baixa, né? O Cuiabá não ganha mais de ninguém. Daqui a pouco o Antônio Oliveira, que estava sendo elogiadíssimo, vai acabar sendo demitido. Futebol é muito complicado, né? O nosso Botafogo, uma vitória ali cachapante, 3-0 em cima do Bahia no estádio Newton Santos. O Galo, que inaugurou o seu novo estádio, venceu por 2-0 a equipe do Santos. E lembrando que daqui a 2 rodadas nós iremos jogar nesse estádio. Está com um gramado muito ruim. Vamos ver se agora em 3 semanas, até o nosso confronto contra a equipe mineira, se esse estádio estará pronto. Além disso, 2-1 América Mineiro em cima do São Paulo. O América Mineiro, que poupou no meio de semana na Copa Sul-Americana, pensando no Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer o São Paulo e começa a pensar talvez ali numa recuperação. Vai precisar de fazer um segundo turno de pelo menos 30 pontos para ficar na Série A. E a estratégia do técnico deu certo, né? Poupou no meio de semana, pegou um São Paulo que estava ali com uma equipe mista e venceu a equipe do Morumbi. No jogo mais polêmico da rodada, Palmeiras 1, Vasco 0. Segundo alguns especialistas em arbitragem, o Palmeiras foi ajudado porque o momento que o Vasco teve um gol anulado não era para ter sido marcado o impedimento. O VAR chamou para você marcar um impedimento nesse lance. Porém, a jogada ela voltou. E quando o jogador do Vasco, Paula, né, se eu não me engano, faz um gol fora da área, não era para ter sido marcado impedimento. Os últimos 6 pontos do Palmeiras dentro do estádio do Allianz Parque, nas vitórias contra Cruzeiro e contra Vasco da Gama, a equipe do Abel Ferreira, que seu auxiliar reclamou, falou de esquema algumas rodadas, tá em silêncio, né? Porque você teve uma falta que não foi nada de falta em cima do jogador do Palmeiras para surgir o lance que acontece o gol da vitória em cima do Cruzeiro. Então foram ali 3 pontos que na realidade era para ser 1, e ontem contra o Vasco da Gama, o lance foi no primeiro tempo, não sabemos o que poderia acontecer na partida, mas se o Palmeiras tivesse força para buscar o empate, teria perdido mais 2 pontos no Campeonato Brasileiro. Então a arbitragem ali ajudou muito o Palmeiras nesses 2 últimos jogos em casa no Campeonato Brasileiro.
Se era para o Palmeiras fazer mais 2 pontos, eles fizeram 6. E a imprensa paulista está calada em relação a isso. Vai falar da força do Palmeiras, mas não vai falar da arbitragem, né? Eu queria ver se fosse com o Botafogo, como que eles estariam agindo. Vamos ficar de olho na arbitragem. E um duelo interessante, ousado ali. Atlético Paranaense 2, Fluminense 2. O Fluminense colocou a equipe reserva e conseguiu arrancar um empate contra o Furacão. Fortaleza, que está em viés de alta, venceu o Coritiba por 3-1 dentro de casa. Coritiba também aconteceu a mesma coisa que houve com o Cuiabá. Teve ali alguns momentos de alta e agora o Coxa, o Cuiabá pelo menos conseguiu fazer pontos para ficar na primeira divisão. O Coritiba não. Desde a derrota para o Botafogo, no estádio Newton Santos, parece que degringolou de vez. E o Grêmio, pancada em cima do Cruzeiro. O Grêmio segue um time instável no Campeonato Brasileiro, um time que oscila muito, mas dentro de casa é muito forte e venceu a equipe celeste por 3-0 ontem no estádio do Mineirão. Dito isso, vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já ultrapassou a casa dos 50 pontos. Estamos com 51 pontos em 21 jogos, 16 vitórias contra 11 do Palmeiras. Isso quer dizer que o Palmeiras pode chegar aos mesmos 51 pontos do Botafogo, porém tem que fazer um ponto a mais por causa do número de vitórias. O Palmeiras tem apenas 11 vitórias contra 16 do Botafogo. O nosso saldo é de 27 e o deles é de 20. O Grêmio está na terceira posição com um jogo a menos, que é contra o Corinthians. O Grêmio tem 36 pontos e está ali com 20 jogos. Se a equipe do Renato Gaúcho vencer o seu jogo a menos, chegaria a 39 pontos e ficaria a 12 do Botafogo. Na quarta posição, fechando o G4, o Flamengo com 36 pontos. Com tudo de ruim na equipe da Gávea, mas apesar de ser um time que perde muito, né, que não consegue ter uma firmeza. Se fosse um time que não tivesse os talentos individuais que o Flamengo tem, certeza que estaria ali entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo consegue pontos ainda por causa dos talentos individuais, que acham lances, como o Gerson achou contra o Coritiba, por exemplo, na rodada passada. O Fluminense está na quinta posição com 35 pontos e o Bragantino na sexta posição com 35. A briga por uma vaga na Libertadores da América está muito forte, né? Você tem o Fortaleza, que voltou forte para a briga na oitava posição com 32 pontos. Na nona posição, o Atlético Mineiro, que cresce no Campeonato Brasileiro, foi para 30 pontos e também entrou na briga ali por uma vaga na Libertadores. O Cuiabá entra no momento de baixa, no viés de baixa, está ali com 28 pontos. O São Paulo, que está focando nas Copas, né? Tá tentando o título da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, na 11ª com 28, na 12ª o Cruzeiro com 25. Eu coloco aqui do Cruzeiro para baixo, você tem os times que estão hoje lutando contra o rebaixamento. O Corinthians com 25 pontos na 13ª, o Internacional na 14ª com 25, o Goiás na 15ª com 24, o Bahia na 16ª com 21 e na zona de rebaixamento, Santos com 21, Vasco com 16, com jogo a menos, Coritiba com 14 e América Mineiro com 13. E essas duas equipes, no caso Vasco e América Mineiro, com jogo a menos, e será um confronto entre eles. O Corinthians, que tem 25 pontos, também tem um jogo a menos, será contra o Grêmio na sua casa, após a partida entre Botafogo e Corinthians. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado nós teremos 3 jogos. Goiás e Internacional, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e o nosso confronto contra o Flamengo. O técnico Bruno Lage reclamou muito. O Botafogo vai jogar na quarta e no sábado. Não foi bacana para o Botafogo. No domingo, teremos Grêmio jogando a segunda consecutiva em casa contra o Cuiabá, que a gente não sabe o que será desse Cuiabá. O favorito é a equipe do Grêmio. Você terá aqui no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Fluminense e Fortaleza. Parece que nós teremos um Fluminense com uma equipe talvez alternativa, não sabemos, né? Você tem que entender o que será esse Fluminense. Um clássico. Esse jogo com importância para o Botafogo. Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O Palmeiras deve ir com a sua equipe titular porque está praticamente classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América, então deve poupar talvez o meio de semana. Se o Botafogo vencer o Flamengo, a gente chega a 54 pontos. O Palmeiras entra com uma obrigação de vencer o Corinthians fora de casa. Se o Corinthians conseguir tirar 2 pontos do Palmeiras no caso, o Botafogo tem ali uma paz muito grande para 2 jogos fora de casa, contra Atlético e Corinthians, né? 2 jogos difíceis
fora de casa, apesar das duas equipes não estarem vivendo bons momentos, mas são duas equipes grandes com bons jogadores. Como eu falo, cara, eu vou pregar respeito a todos os adversários, porque eu prego respeito, né? Se eu prego respeito para o Botafogo, eu também prego respeito para os nossos rivais. Então, se a gente conseguir vencer o Flamengo, nós estaremos matando praticamente o Flamengo de qualquer possibilidade e nós colocaremos uma pressão muito grande em cima do Palmeiras, que vai estar torcendo para o rival deles no próximo sábado no estádio Newton Santos. Se a gente empatar com o Flamengo, nós chegaremos a 52 pontos. E o Palmeiras terá que vencer a equipe do Corinthians. Se o Botafogo empatar e o Palmeiras empatar, ganharemos mais uma rodada. Aí você fala assim, e o Grêmio, TF? O Grêmio pode vencer e diminuir. Beleza. Aí é vantagem do Grêmio. O Grêmio vai ter feito ali o que tem que fazer no Campeonato Brasileiro. Mas repito que eu falei algumas rodadas. Aqui algumas análises da rodada. Eu não acredito que o Grêmio tenha força para brigar por um título brasileiro. Com todo respeito ao Grêmio, mas eu acho que é um time que vai oscilar muito nesse Campeonato Brasileiro. Então, se o Botafogo espelhar o seu resultado com o Palmeiras, a rodada tá perfeita pra gente. E claro, se o Cuiabá voltar a jogar bola e tirar ponto da equipe do Grêmio, também estará maravilhoso. Nós teremos também, no próprio domingo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Cruzeiro hoje brigando contra o rebaixamento, Red Bull por uma vaga na Libertadores. Esse confronto aqui de domingo lá na Fonte Nova vai sair faísca, hein? Vasco e Bahia e Vasco da Fonte Nova, luta contra o rebaixamento. Você terá outra luta contra o rebaixamento entre América Mineiro e São Paulo, e no Morumbi fechando a rodada, São Paulo e Coritiba. Dito isso, o Botafogo tem que pontuar contra o Flamengo e tem totais condições de vencer a equipe da Gávea. Pelo momento que eles vivem, pelas limitações táticas, mas é um clássico. Quem enfrenta o Botafogo hoje quer tirar algum belisquinho da gente, quer fazer alguma coisa. Se a gente jogar focado, como a gente tem que jogar sempre, as coisas tendem a acontecer de uma maneira positiva. Vencer o Flamengo no estádio Newton Santos e depois para a gente ir para 2 partidas fora de casa, depois de 2 semanas, só de ali alguns dias de descanso para os jogadores, é claro, né? Devem ganhar ali alguns dias de folga, que é normal nesta data FIFA. E depois você terá ali um trabalho fortíssimo visando 2 partidas consecutivas fora de casa. A pior sequência do Botafogo estão nesses 5 primeiros jogos do turno. E a gente está ali escapando bem. Primeiros 6 pontos em disputa, nós fizemos 4. Tínhamos mais de 50%. Se a gente de 9 conseguirmos 7, já estaremos feito a média que a gente precisa para o título brasileiro. Agora é cabeça no lugar, preparar para 2 partidas, Copa Sul-Americana no meio de semana com o time que for, e no sábado contra o Flamengo. São 11 pontos ainda de frente, com uma rodada a menos. O Palmeiras tem 17 rodadas para tirar essa diferença. O Botafogo tem 11 pontos de frente, e se a gente pensar bem, se essa vantagem for se mantendo, o campeonato acabaria com 3 rodadas de antecedência. Terminaria na 35ª rodada. Foco, concentração, que tudo vai dar certo. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui, tamo juntos.